Olá, telespectadores, Shalom Aleichem. Nós temos recebido muitos contatos através de e-mail e de telefonemas também. Telespectadores nos perguntando diversos assuntos e selecionamos alguns para abordar aqui no programa de hoje. Temos recebido em diversos e-mails, e neste especificamente, da cidade de São Paulo, que recebemos no dia 2 de agosto, nos perguntando por que, em diversas literaturas, se escreve o nome de Deus com um apóstrofe no lugar do E ou um hífen no lugar do E. Rosh Ezra está aqui e vai nos dar algumas informações a respeito deste assunto especificamente. Shalom Aleichem, amado telespectador. Em primeiro lugar, o povo de Israel está acostumado a se referir a Deus ou aos nomes que a ele se referem de maneira respeitosa. Utilizar o hífen ou o apóstrofo no lugar do E é uma maneira de denotar esse respeito. É uma maneira de, por meio da retirada dessa letra, dizer que nenhum de nós é digno sequer de mencioná-lo em nossas palavras. Então é apenas uma maneira de mostrar esse respeito, nada mais. Não se trata de nada além disso. Uma outra explicação também que a gente teria é que é para diferenciar o Deus que nós cremos, o nosso Deus, dos demais deuses que nós cremos, dos demais deuses que também recebem o nome de Deus. Então esta é uma forma, quando escrevemos com o hífen ou com o apóstrofo, é uma forma de nós dizermos que estamos nos referindo ao Deus verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso. E além do mais, isso se tornou uma emblemática do povo de Israel, e quando se vê um texto onde o nome de Deus é utilizado no lugar do E, apóstrofo ou hífen, já se sabe, esse foi um judeu que escreveu. Então se tornou até um emblema do povo de Israel. Nós encontramos também algumas referências dentro das escrituras, trazendo o Senhor. Nessa Bíblia hebraica nós temos visto também o termo Hashem, ou o Eterno. A respeito destes termos, Hashem e Eterno, quais são as aplicações, ou por que nós encontramos essas aplicações, não só no Tanakh, mas nas diversas literaturas que existem no mercado hoje? Antes de tudo, novamente, para diferenciar, né? O povo de Israel tem uma índole que os leva sempre a agir religiosamente de forma diferente dos demais. Então, como o nome Senhor, com letra maiúscula ou com caixa alta, se popularizou excessivamente no jargão cristão, no jargão protestante e tudo mais, então, para denotar uma diferença, refere-se a Deus por um outro adjetivo. Senhor é um adjetivo, Eterno é um adjetivo. Então, se usa muito Todo-Poderoso, o Eterno, o Infinito, o Elevadíssimo, outros adjetivos referentes à pessoa de Deus. No caso de Hashem, significa literalmente o nome, porque é uma referência ao tetragrama, né? O Yod, Re, Vav, Re, que é o nome de Deus. Então, referimos-nos a Deus pelo seu nome. Então, o nome, referindo-se ao nome de Deus impronunciável, que é o Yod, Re, Vav, Re. Agora nós temos também uma informação de que o nome de Deus teria sido deixado de pronunciar, obviamente pelo zelo que o nosso povo tem, né? Mas desde a época do cativeiro babilônico. Então, somente os rabinos, somente os sacerdotes, provavelmente, continuaram conhecendo a pronúncia desse nome. Exato. Os demais já não mais sabiam qual era o nome, como se pronunciava este nome, né? Exato. E aí ocorreu também uma coisa interessante. Quando as escrituras passaram a ser traduzidas pelos meios religiosos cristãos, os tradutores desconheciam também o nome de Deus. Exato. Mas, como havia algumas anotações, todas as vezes que aparecia o tetragrama, apareciam algumas anotações que os nossos escribas deixaram. Ou, até o que eu sei, para que quando encontrasse o tetragrama, o Yod, Re, Vav, Re, se falasse Adonai. Exato. Então, foram colocadas os diacríticos, as vogais, de Adonai. Né? De Adonai, ali, exato, referência naquele nome. Então, os tradutores da Bíblia
desconhecendo isso, que ali era para se falar Adonai, traduziram ali como Jeová, ou como... Jeová, né? Javé, Iavé. Mas, na verdade, foi um erro de leitura. Eles não sabiam que ali não era para pronunciar o nome, e sim para falar Adonai. Exato. Então, hoje, isso já foi reconhecido. Você vê que, por exemplo, as Bíblias, algumas Bíblias, por exemplo, versão João Ferreira de Almeida, elas trazem, no lugar onde está o tetragrama, elas trazem Senhor escrito em caixa alta. Exato. Todas as vezes que você encontra a palavra Senhor escrita com letras maiúsculas, se refere ao tetragrama. Exato. Então ela, na verdade, as sociedades bíblicas aderiram a essa questão. Colocar aonde estaria o tetragrama, vamos colocar Adonai, que Exato. Senhor é a tradução de Adonai. E até... Porque então isso... é um erro, Orochi, é um erro. Por exemplo, nós temos uma instituição religiosa aí que se proclama aí conhecedora do nome, que se propõe em divulgar o nome de Deus, que ela divulga aos quatro cantos do mundo aí que o nome de Deus é Jeová. E hoje nós sabemos que não é, né? Que Jeová foi um erro de leitura dos tradutores. E inclusive essa questão de colocar caixa alta, até porque houve aqueles rumores de que falar simplesmente Senhor, ou seja, qualquer um podia ter o título de Senhor, né? A gente sabe que então essa modificação em algumas traduções bíblicas veio para corrigir essa ideia. Mas para o povo de Israel, referir-se a ele como o Eterno, como o Todo-Poderoso, o Infinito, o Elevadíssimo, por si só já marca essa diferenciação, porque ninguém é eterno, porque ninguém é elevadíssimo, ninguém é além de Deus, né? Agora, diminui a Hashem, ao Eterno nosso Deus, você chamá-lo de Hashem, ou de o Eterno, ou de Adonai, de maneira será nenhuma. que isso diminui? Porque há quem diga também que adorar o nome do Eterno, santificar o nome do Eterno, é falar para as pessoas qual é o nome dele, como se pronuncia. Muito pelo contrário, inclusive a palavra de Deus nos diz, se referindo a Israel, este povo que se chama pelo meu nome. Como assim o povo que se chama pelo meu nome? Se aquele povo não tem o nome do tetragrama. Então, o próprio nome de Israel é considerado como também um nome de Deus, porque ele se identifica com o seu povo. Proclamar o nome de Deus é muito mais representar a pessoa de Deus nas nossas vidas por meio de nossa prática e a prática da sua vontade. Isso é proclamar o nome de Deus, né? Agora, muitas pessoas... Manifestei o teu nome aos homens, está nos escritos da Brit Hadashah, em João 17, verso 6, né? Manifestei o teu nome aos homens. Então, manifestar o nome... Por exemplo, eu vou manifestar o nome do Rosh Shelumiel. Aí eu chegar e dizer, escuta, o nosso líder congregacional se chama Rosh Shelumiel. Aí eu manifestei o teu nome, eu engrandeci teu nome? Não. Ou eu falar da sua personalidade, das suas características, do que você representa? Em qual dos dois casos eu estaria manifestando o teu nome? Eu dizendo que você se chama Shelumiel, ou eu falando de você, das suas características? Nessa situação, como eu vejo, é manifestando as características. Porque Exatamente. Manifestando apenas o meu nome, dizendo que eu sou Rosh Shelumiel, vai dizer quem eu sou. Ou qual é o meu nome, ou o nome pelo qual eu sou conhecido. Agora, no caso de Hashem, o Eterno, nós não pronunciamos porque o nome se perdeu ou porque havia uma convenção para não se pronunciar o nome. As duas coisas. Em primeiro lugar, havia o cuidado, até porque no tempo em que o templo estava erguido, ou no tempo do tabernáculo, o nome de Deus era pronunciado uma única vez dentro do Santo dos Santos, no dia de Yom Kippur, no dia 10º do mês de Tishrei. Ok? E só os sacerdotes conheciam esse nome. Ok? Então, esse nome posteriormente com os exegetas, aqueles que copiavam a Bíblia, os soferim, os escribas, foi então colocado um outro diacrítico. Então, o diacrítico não é mais conhecido. Então, eu diria que as duas coisas. Primeiro, porque havia a convenção de se não pronunciar o nome de maneira vulgar, a preocupação em que o nome de Deus não se vulgarizasse, não estivesse na boca de todos, e também porque a pronúncia se perdeu, né? Então, agora muitas pessoas não sabem o que significa tetragrama. É bom que a gente explique. Tetragrama é o nome que se dá à palavra composta de 4 letras hebraicas, Yod, Re, Vav, Re,
que em português é H, mal traduzindo, né? H, Yud I, H, YH, VH, né? Exato. Que não tem uma pronúncia vocalizada, então a gente não tem como saber exatamente qual é a vocalidade da palavra que se refere ao nome de Deus. Já que o Yud dentro do hebraico, ele não tem um som de vogal, ele é uma consoante. É uma consoante Y, exatamente. Bom, mudando um pouquinho de assunto, e o nome Yeshua? Nós temos usado Yeshua, e na literatura judaica mais israelita, nós temos encontrado o nome Yeshua, mas alguns nos questionam sobre Yehoshua. Qual seria o nome mais apropriado ou correto? Yeshua ou Yehoshua? Bom, nós usamos o nome Yeshua porque nós somos israelitas, temos a fé israelita e, evidentemente, estamos familiarizados mais com este nome, né? Nos é mais íntimo, mais próximo dizer Yeshua. Mas Yehoshua, na verdade, é Josué. O nome Yehoshua, mais tarde, na época do cativeiro babilônico, aquela associação ali com o aramaico, ele passou a ser pronunciado Yeshua. Tanto é que Neemias, escrevendo a respeito do próprio Josué, filho de Nun, e Yehoshua, filho de Nun, ele chama Josué de Yeshua, filho de Nun. Exatamente. Então houve essa mudança. Então é comum entre o nosso povo, o povo de Israel, né, ao pronunciarmos o nome dele, o nome do Mashiach, dizermos Yeshua. Agora, nós não estamos, telespectador, dizendo que o nome Jesus esteja errado. O nome Jesus é uma transliteração do hebraico para o grego e, posteriormente, do grego para o latim. Exato. E outras línguas. É bom que se diga que, por exemplo, dentro da língua grega, a consoante she não existe. Então, para um falante de língua grega, não seria possível a pronúncia Yeshua dentro da sua língua, escrevendo com o seu alfabeto. Então, se você pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, como ele poderia escrever aos Coríntios, um povo de língua grega, utilizando o alfabeto grego, escrevendo a palavra Yeshua? Seria impossível. Não existe no grego uma letra, uma consoante que tem esse som de sh, ou de Yeshua, né? E todas as palavras, ou na maioria dos nomes gregos masculinos, terminam em us. Então, para que ela possa declinar de acordo com o seu caso gramatical. Por isso, então, as palavras referidas a Yeshua, quando escritos em grego, tiveram que se falar Iesus, devido a essa problemática meramente linguística. Esse Iesus, referido em grego, veio a se tornar Iesus em latim, só que o I em latim se escreve com a letra J, que depois chegou ao nosso idioma como J. Então, quer dizer, a transliteração greco-latina do nome Yeshua não alterou o seu significado e nem a pessoa a qual ele visa proclamar. Não, é apenas uma coisa meramente linguística, o que não quer dizer que não há nenhum problema em você falar Jesus ou falar Yeshua. Não importa que o verdadeiro Yeshua seja conhecido por você, o Yeshua por trás do nome. E não, claro, não só o nome em si, mas a obra que ele realmente e efetivamente fez para nos garantir a salvação, para nos garantir a vida eterna através da Tevilá. Nós vamos encerrar este bloco e voltamos logo a seguir, então, falando sobre a salvação aos gentios.